Que Deus nos abençoe, que nós todos tenhamos aqui um encontro bastante agradável nessa manhã, mas que possa ser, sobretudo, proveitoso para cada um de nós que aqui nos encontramos. A ideia hoje foi trazer uma visão rápida, uma pequena reflexão, naturalmente, em torno aí do tema que está colocado na tela, o sermão profético. Trata-se, como certamente ninguém ignora, de uma parte dos evangelhos, acentuadamente os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, uma parte em que Jesus fala para o grupo mais próximo dele acerca de coisas por vindouras. Ele começa então a anunciar e a advertir com relação a determinados cuidados que precisavam ser tomados. Ele falava da aproximação de um evento que, da forma como ficou registrado nos evangelhos, e também da forma como foi entendido pelos seus seguidores mais próximos, pelo menos ali de imediato, dava a impressão, e assim foi entendido, e até hoje muita gente entende, que ele estava falando de uma volta dele. O próprio Paulo de Tarso aceitou e compreendeu dessa forma e pregou isso durante todo o tempo, porque ele entendeu que aconteceria isso, o retorno do Cristo, o retorno de Jesus, a vinda do reino de Deus. E Paulo ainda achava que isso aconteceria com ele em vida, e muitos ainda em vida daqueles que estavam ali. Uma interpretação literal pode até levar a essa conclusão, porque há determinados momentos em que Jesus fala determinadas coisas e depois fala, muitos dos que estão aqui não morrerão antes que tudo isso aconteça. Então, as pessoas naturalmente foram levadas, muitas delas, a achar que era alguma coisa que estava iminente, que deveria acontecer logo, né? Mas nós, é claro, hoje, 2000 anos depois, é óbvio que não era isso que ele estava dizendo. Está óbvio, está evidente. Porém, nós também temos a explicação espírita, nós temos as informações do Espiritismo acerca do modo como as coisas se processam, e nós hoje temos condições, então, plenas condições, eu diria, de ver essas coisas, esses anúncios que ele fez naquela ocasião, de uma outra forma. Ele provavelmente se referia a um evento importante, sim, e falava sobre a premência, falava sobre a urgência de cada um se aplicar da melhor maneira possível. Mas estava óbvio que não seria algo que aconteceria de repente ou logo em seguida. Eu vou destacar aqui apenas, nessa breve apreciação, algumas passagens que estão contidas nesse texto. Em Mateus, que é a parte mais extensa, eu diria a parte mais ilustrada, o sermão profético contém várias parábolas que não estão em Marcos e Lucas. E eu vou me ater basicamente a essas passagens, porque elas nos permitem algumas reflexões que, a meu ver, são importantes para todos nós. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus, esta parábola dos servos, dos dois servos, ela tem exatamente esse nome, está dentro do sermão profético no capítulo 24. Capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus trata exatamente, esses dois capítulos tratam exatamente do sermão profético. Em Mateus, esta parábolazinha está dentro do capítulo 24.
dentro do chamado sermão profético. Em Lucas, a parábola tem inclusive um outro nome, ela é praticamente a mesma, chama-se a parábola do servo invigilante, mas está no capítulo 12, numa parte que não integra o sermão profético dentro do Evangelho de Lucas. Essa parábolazinha dos dois servos é um exemplo rápido daquilo que a gente pode entender, que ele falava da premência, da atenção, do cuidado que se precisava ter com algo que vai acontecer inevitavelmente e que nós não sabemos quando vai acontecer. Portanto, aquilo que tiver que ser feito, as providências a serem tomadas, as preocupações com relação à aquisição de virtudes, de valores espirituais, de algo, enfim, que possa preparar a pessoa para este evento, essas preocupações, essas providências, não podem esperar. Não podem esperar porque nós não temos tempo. Nós não sabemos, podemos até ter, mas nós não sabemos se temos. Então essa é a ideia que ele pretende passar através de todas essas parábolazinhas que eu vou colocar aqui. Rapidinho. Esse texto aqui diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, começar a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma expressão muito comum, costumeiramente utilizada por Jesus, para se referir naturalmente às consequências da imprevidência. Vejam, esse é um texto significativo. O servidor constituído para tomar conta, porque era costume, então, quando o Senhor se ausentava, constituía alguém, como nós fazemos também nas empresas, em todos os lugares, o presidente da República faz isso, quando se ausenta, alguém tem que tomar conta, tem que assumir. Então era costume um servo, o Senhor constituía para tomar conta. Se este servo não tivesse consciência, não fosse uma pessoa honrada, uma pessoa séria, cuidadosa, responsável, a advertência era esta aqui que ele está colocando. O patrão vai demorar para chegar, então eu vou aqui fazer as coisas a meu modo. E aí, como ele diz, começar a beber, começar a espancar os outros, começar a abusar da autoridade que lhe foi dada, porque a gente sabe que tem muitas pessoas assim, né? Não pode subir num tijolinho que já começa a querer fazer comício, né? Então, uma maneira muito interessante, muito boa e muito eficaz de se conhecer o caráter de alguém é dar a ela autoridade. A advertência era essa: ele demora para vir, então eu vou fazer aqui o que eu quiser. E aí o patrão chega na hora que ele não está esperando e surpreende o servo numa atitude inadequada. Então, a advertência é com relação a quê? Ao castigo, à punição, às consequências que ele terá que enfrentar, porque ele achou que tinha mais tempo. Meu patrão vai demorar, quando se aproximar a hora dele chegar, então eu começo a agir direitinho, e aí quando ele chegar, ele me pega agindo bem, vê que eu cuidei bem, e pronto, eu recebo a recompensa. Só que ele foi surpreendido numa hora que ele não esperava. Vejam, todos esses textos têm essa mesma direção.
advertir-nos com relação ao que precisa ser feito para que seja feito em tempo hábil. Nós não sabemos a hora. Nós vamos imaginar esse evento ao qual ele se refere de modo imediato, como sendo, por exemplo, a hora da nossa desencarnação. O momento da prestação de contas, o momento em que cada um se verá diante da sua realidade. Ora, se nós deixamos para a última hora para cuidar disso, para fazer as coisas como precisam, como podemos fazer, para dar o melhor, para sermos úteis, para fazer o bem, para nos melhorarmos, para, enfim, tentarmos alcançar um pouquinho daquela meta que nos foi proposta por ocasião da reencarnação, é preciso que se faça isso durante o tempo que está à nossa disposição, porque nós não sabemos quanto tempo nós dispomos. Então, a tônica dessas advertências é fazer o que tem que ser feito, mas fazer já, fazer logo, não deixar para depois. A sequência que nós vamos ver aqui é basicamente toda ela em torno disso. A parábola das 10 virgens está apenas no evangelho atribuído a Mateus e já então no começo do capítulo 25, que ainda é, como eu disse, parte do sermão profético. Eu vou deixar ela para depois, alongar um pouquinho mais, se der tempo, sobre ela. Vamos encontrar em seguida, a partir do versículo 14 até o 30, como está aí, a das virgens vai até o 13, em seguida já entra a parábola famosa dos talentos. Essa é uma parábola muito conhecida e, naturalmente, o tema dominante dentro dessa parábola também é o mesmo. É o que se faz na ausência do Senhor. O modo como cada um lida com as suas responsabilidades, com as suas possibilidades, sem estar debaixo de vigilância. Porque trabalhar bem, fazer tudo certinho, quando o chefe está olhando, todo mundo faz isso. Agora, agir com responsabilidade, agir de forma séria, competente, com dedicação, empenhando-se com todas as forças, sem estar sendo vigiado, sem estar sendo fiscalizado, isso já revela um caráter diferente. A parábola dos talentos, então, é isso. É dinheiro mesmo. Essa figura que está aí é muito significativa a esse respeito. Talento é dinheiro. O que Jesus estava falando ali era exatamente sobre dinheiro. É evidente que ele construiu uma história com base em dinheiro para, naturalmente, transmitir uma mensagem muito mais abrangente. Mas é dinheiro. Talento era uma moeda daquela época e valia muito. Valia muito. O talento de prata, o talento de ouro eram moedas romanas de muito valor. E a parábola todo mundo se recorda, é muito simples. Resumidamente, o Senhor precisando se ausentar, vejam que a coisa segue mais ou menos pelo mesmo caminho. Tem o mesmo jeitão. O Senhor precisando se ausentar, deixou os seus bens para os seus servos cuidarem. Então ele chamou a um e entregou 5 talentos. Era um valor enorme, um valor muito grande. Chamou a um outro e entregou 2. E a um terceiro entregou 1, de acordo com a capacidade que ele julgava que cada um pudesse ter para cuidar daquilo. E se ausentou por muito tempo. E, na sua ausência, evidentemente, cada um daqueles servidores trabalhou com aqueles valores, fez o que achava que devia fazer com aqueles valores. Quando o Senhor voltou, naturalmente, tomou contas, chamou aqueles servidores para que prestassem contas daqueles valores que lhes haviam sido confiados. Chegou aquele que tinha recebido 5, devolveu 10.
Eu trabalhei com seu dinheiro, multipliquei, está aqui o que é seu. Veio o que recebeu 2, devolveu 4. Trabalhei com seu dinheiro, fiz coisas, está aqui o que é seu. Ambos foram muito elogiados pelo Senhor. Servidor competente, servidor bom, aquela coisa toda. Veio o cidadão que tinha recebido 1 e devolveu 1. Todo mundo se recorda disso, evidentemente. Rapidamente, o que é que ele tinha feito? Ele tinha enterrado, de medo de perder. Eu sei que o senhor é muito rigoroso, muito rígido, eu sei que o senhor colhe onde não plantou, etc, etc. Então eu fiquei com medo e enterrei o seu talento, está aqui. Esse, todo mundo se recorda, foi severamente admoestado e punido pelo seu senhor. Servo infiel, servo incompetente, aquela coisa toda. Muito bem. No finalzinho dessa parábola, nós ainda temos aquela lição interessantíssima, em que está dito que, porque o Senhor mandou tirar o talento dele e dar ao que tinha 10. E aí, segundo a parábola, Jesus diz assim: ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Né? Então, é mais ou menos uma coisa figurada. Deus não tira. Isso os Espíritos se incumbiram de nos explicar adequadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Deus não tira nada de ninguém. Acontece que aquele que não faz, que aquele que não produz, ele não tem nada mesmo. Então ele às vezes até parece ter alguma coisa, mas na verdade não tem. O que essa parábola quer nos dizer? Ora, quer nos dizer que talento é dinheiro. Coincidentemente, a palavra tem também outro significado. E muitas vezes a gente confunde um pouco isso, né? Mas confunde até no bom sentido, porque realmente é bom a gente entender a figura do talento como todo e qualquer recurso que esteja à nossa disposição, que nós possamos utilizar em benefício da coletividade, em benefício do bem, em benefício do próximo e de nós próprios, enfim, fazer produzir aquilo de que nós dispomos, as capacidades que nós temos, incluindo até mesmo o recurso amoedado. Faz parte, evidentemente. Nós todos sabemos que aquele que mais tem, mais poderá servir. Aquele que mais recursos possui, mais poderá proporcionar de resultado bom. Enfim, o que o recado da parábola nos diz é exatamente isso. É fazer o melhor com aquilo que nós temos. Cada qual de nós veio para esta reencarnação trazendo consigo algumas possibilidades. Inteligência. Às vezes nós dizemos assim, fulano tem talento para música, fulano tem talento para cuidar de criança, tem talento para isso, para aquilo. Pois bem, todos esses recursos, todo esse potencial que reside dentro de cada um, a ideia é que nós façamos uso dessas possibilidades, mas de modo útil, de modo proveitoso, de modo que resulte em benefício para todos, que não nos detenhamos de forma egoísta apenas no nosso próprio benefício. Então, o que a gente pode perceber ao longo dessa parábola e também esta passagem, que é uma parábolazinha também, que vem logo em seguida, no capítulo 25, vai nos dizer isso de uma forma mais clara. Mas eu vou adiantar um pouquinho. Quando o servidor enterrou o talento e devolveu apenas 1 por medo, o Senhor disse a ele: você podia pelo menos ter colocado na mão dos banqueiros.
porque aí eu receberia esse talento aí, pelo menos com algum juro. Mas nem isso você fez. Você é muito vagabundo, você é muito incompetente. Essa é mais ou menos a mensagem que o patrão passou para o servidor. Você não fez nada. E notem que ele, de uma certa forma, ainda do fato de não, a causa de não ter feito nada, ele tentou botar a culpa no patrão. Ah, porque eu sei que o senhor é muito rígido, então eu fiquei com medo. Quer dizer, o culpado era o patrão, não era nem ele. Ora, aqui a gente percebe uma coisa que o Espiritismo nos demonstra de uma forma muito interessante. Aqui, no Livro dos Espíritos, na na lei divina ou natural, primeiro capítulo da terceira parte, nós temos aquela famosa pergunta 642, que com frequência nos referimos a ela, que vejam, essas parábolas do Cristo, esse assunto, esse tema, do modo como ele é apresentado dentro da doutrina espírita, nos faz compreender bem qual era a ideia de Jesus. Quer dizer, o sujeito não fez mal nenhum, ele enterrou o talento, ele não fez nenhum mal, não matou ninguém, não roubou, não prejudicou, não agrediu, ele não fez nada disso, ele simplesmente ficou com medo e não fez algo que ele podia fazer. Aqui nós temos aquela questão que diz assim: será suficiente não fazer o mal? Todo mundo se lembra disso. Esse é um princípio básico, fundamental, sempre lembrado. E é importante que nós nos lembremos dele. Será suficiente não fazer o mal para agradar a Deus, para satisfazer a lei divina e para assegurar para nós mesmos uma melhor condição futura? Então, essas parábolas dão bem claramente a visão disso. Essa resposta que nós temos, que é conhecida de todos nós, é muito clara. Não, não é. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, no limite das forças, porque cada um responderá pelo mal que resultar do bem que não foi feito. É uma questão bastante complexa, parece simples, mas não é tão simples assim. Do bem que não é feito, pode resultar algum mal. Do bem que podia ser feito e não foi, que estava ao nosso alcance fazer, mas por negligência, por medo, por covardia, por incompetência, por falta de iniciativa, por egoísmo, pelas mais diferentes razões, nós não fizemos, deixamos de fazer. Isso pode ter uma consequência, e a responsabilidade será nossa. O Espiritismo é muito claro a esse respeito, né? E aqui ainda nós temos uma questão que se segue a esta, que é a 643, em que o Kardec tentou aprofundar isso um pouquinho. Há pessoas que estejam numa posição tal que não possam fazer o bem, não tenham nenhuma possibilidade de fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. Basta que estejamos em relação com outras pessoas para que tenhamos a ocasião de fazer o bem. Cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível. Ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Vejam que coisa interessante. Essa passagem que vem aí, também
certamente muito conhecida de todos nós, é uma criação de Jesus, uma coisa simbólica, algo que ele disse para figurar um hipotético julgamento. A separação dos bodes e das ovelhas. Então é quando ele vai dizer assim: o Filho do Homem virá no seu poder, na sua glória, e fará a separação diante de todas as nações reunidas, fará a separação dos bons e dos maus. Procederá como o pastor que separa os bodes das ovelhas. Então colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, os maus à esquerda, os bons à direita. E dirá aos bons. E aí não é preciso repetir o que ele disse ali, porque todos nós conhecemos de sobra. Basta o comecinho. Eu tive fome e me destes de comer. E aí ele vai dizendo: sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, era estrangeiro e me hospedastes, estive preso e me fostes ver, estive doente e me fostes visitar. Esse é o resumo. Aos outros da esquerda, ele dirá a mesma coisa e dirá: não me destes de comer, não me destes de... Enfim, eles não tinham feito o bem. Os outros tinham feito o bem. E aí, aqueles que haviam feito o bem é que irão para a felicidade eterna e os outros para, na linguagem evangélica, para o fogo eterno. Ou seja, irão sofrer, irão arcar com as consequências inerentes ao fato de não terem feito o bem, estando essa possibilidade ao seu alcance. Então aqui a gente se encontra novamente com a mesma ideia. Qual é o critério utilizado aqui? É terem feito o mal? É por isso que eles estão sendo castigados? Não. Veja que na linguagem de Jesus isso se torna uma coisa objetiva, em plena sintonia com aquilo que o Espiritismo nos ensinou. Dá para entender perfeitamente o que ele quis dizer. O que está causando esse problema, o que está garantindo a felicidade para uns e o sofrimento para outros, não é o fato de terem feito o mal e desses aqui não terem feito o mal. É o fato de terem feito o bem e não terem feito o bem. Porque fazer o mal, é claro, é uma coisa óbvia. Se você fizer o mal, vai ter que arcar com as consequências mesmo. Isso é uma coisa óbvia. Ele nem tocou nesse assunto, nem precisava. O problema é não fazer o bem. É isso que está sendo colocado em pauta. E aí, eu quero destacar aqui, a propósito disso, na lei de adoração, que vem logo em seguida, uma questãozinha rápida sobre vida contemplativa. Uma coisa muito conhecida nossa. Dentro da lei de adoração, no item 3, questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, e pensando só em Deus. Vejam que coisa interessante essa proposta aqui. Não fazendo nenhum mal e pensando só em Deus. Tem algum mérito aos olhos de Deus? É uma proposta interessante. Muita gente acha que sim. E muita gente se entrega a este tipo de vida julgando estar se candidatando à pureza. Mas dentro do Espiritismo nós temos uma visão inteiramente diferente disso. Não. Não tem nenhum mérito aos olhos de Deus, pois se não fazem o mal, tampouco fazem o bem. E são inúteis.
são inúteis. Isso aqui é uma coisa drástica, severa. Nós acabamos de ler anteriormente que só o egoísta não encontra oportunidade de ser útil. Que fazer o bem não é apenas fazer caridade, mas é também encontrar toda ocasião de ser útil ao semelhante. Aquele que se isola, aquele que pensa unicamente em si, em encontrar a santidade dessa maneira, está se relegando voluntariamente à inutilidade. Portanto, não serve para nada. Deus quer que se pense nele, mas não somente nele. Porque deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. E se o sujeito ficar parado, meditando, pensando só em Deus, ele se torna realmente um inútil. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus. Porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Repetindo então, a tônica, aquilo que salta aos olhos, aquilo que está presente em todas essas passagens, não é a questão de fazer o mal, é a questão de não fazer o bem. É a questão de não fazer aquilo que tem que ser feito na hora que precisa ser feito, quando nós podemos fazer. Esta é a advertência. E dentro do sermão profético, o contexto é de tempo, é de urgência. Porque nós não sabemos a hora, nós não temos essa projeção. Então convém que aquilo que tem que ser feito, seja feito enquanto é tempo. A parábola das 10 virgens eu vou voltar de uma outra maneira, assim. É que eu não tinha colocado no modo de apresentação e agora aqui eu não estou achando o cursor, mas não precisa. A parábola das 10 virgens tem basicamente o mesmo sentido. Então a gente percebe que esse discurso todo de Jesus tem um objetivo certo, claro, definido. É estabelecer a questão da importância e da urgência. Essa parábola diz assim: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Das 10, 5 eram prudentes e 5 eram loucas, ou insensatas, imprudentes, estúpidas. As 5 insensatas, as 5 imprudentes, saíram simplesmente com as suas lâmpadas sem se preocuparem em levar uma quantidade adicional de azeite, que era o combustível da lâmpada. As outras 5, as prudentes, ao contrário, além de portarem as suas lâmpadas, também levaram uma vasilha com uma quantidade adicional de azeite. O noivo tardou a chegar, elas pegaram no sono. Quando foi por volta de meia-noite, alguém gritou: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Tinham que recebê-lo do lado de fora não tinha luz, precisava da lâmpada, por isso que elas levavam a lâmpada. Aí, nesse momento, as 5 insensatas se deram conta de que as suas lâmpadas estavam se apagando, por falta de combustível. Então o que elas fizeram? Pediram emprestado para as outras 5. E as outras 5 disseram não, para que não aconteça de faltar para nós e também para vocês. Vão até aqueles que vendem e comprem para vocês. Elas foram.
Nisso o noivo estava chegando, chegou, as que estavam prontas o receberam e entraram com ele para o salão das bodas, e a porta se fechou. Quando as outras 5 chegaram, porta fechada, elas bateram: Senhor, abre-nos a porta. E lá de dentro ele disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E o fecho é muito simples, é aquele de sempre: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essas expressões que constam nos evangelhos, nós não sabemos se ele falou isso mesmo, ou se isso foi uma dedução de quem escreveu posteriormente. Mas as pessoas ligaram, como eu disse no início, a um possível retorno dele próprio. E entenderam que esse retorno se daria logo, era uma coisa iminente. Paulo de Tarso, como eu disse, centrou basicamente toda a sua pregação em torno disso. Era preciso estar pronto, porque o reino de Deus chegaria, Jesus iria voltar. E era preciso que ao voltar ele encontrasse todo mundo fazendo as coisas certas, se comportando bem. Aqueles que tinham morrido seriam ressuscitados em corpo imperecível, como está lá na Epístola aos Coríntios. E aqueles que não haviam morrido seriam transformados e todos seguiriam com Jesus para a morada celestial. Essa passagem, esse fecho, dá a entender isso. Não se sabe se ele dizia mesmo dessa forma ou se foi resultado da forma como entenderam depois e resolveram colocar aqui nesse texto. Porque esses evangelhos foram escritos 40, 50 anos depois. Então as tradições rolavam, as tradições orais circulavam. Um falava uma coisa, outro falava outra, um se lembrava de uma coisa, outro se lembrava de outra. Inclusive quando se fala aqui evangelho de Mateus, evangelho de não sei quem, provavelmente não é. É uma comunidade que resolveu se dar o nome de Mateus para emprestar prestígio ao evangelho que estava sendo escrito. Da mesma maneira os demais. Então a gente percebe aqui uma coisa, 2 ou 3 coisas importantes. A humanidade, como nós, os encarnados, e eu vou finalizar com essa consideração, precisa estar pronta. Como ele diz no final, nós não sabemos a hora. Que hora é essa a qual ele se refere? Muitas pessoas, como eu disse antes, apenas repetindo, entendem que se trata da volta de Jesus. Nós hoje, 2000 anos depois, não estamos mais pensando isso. Até porque nós temos o Espiritismo que nos explica que não é nada disso. Que hora é essa? Possivelmente, de modo imediato, a hora da nossa desencarnação, para a qual nós temos que estar preparados, de antemão. Porque não é na hora da morte que a gente vai correr atrás e comprar azeite para a nossa candeia, porque aí não vai dar tempo. E se for meia-noite, vai estar tudo fechado, você não vai conseguir comprar. Aí o que acontece? As lâmpadas estavam se apagando, elas pediram emprestado. As outras não emprestaram. Custava alguma coisa emprestar? Não eram todas amigas? Ora, se a parábola quer nos transmitir uma ideia, é preciso que seja assim. O azeite aí simboliza a virtude de cada um, a bagagem de cada um, aquilo que cada um leva consigo. E isso não se pode emprestar, nem tomar emprestado. Eu não vou sobreviver no mundo espiritual, ser mais feliz no mundo espiritual, gozar de uma felicidade que eu não mereço, apenas por dizer eu era amigo da Rosalina, eu era amigo do seu Valdo, eu era amigo do Arif, eu era amigo daquele pessoal todo lá do Kardec, eu era amigo daquela turma lá, aquele pessoal é muito bom. Eles são, mas você fez o quê? O mérito, a virtude, enfim, o crescimento é responsabilidade pessoal. É algo intransferível, é algo que não se pode terceirizar. Então, a parábola deixa isso muito claro. É preciso estar pronto. Ele chegou à meia-noite, chegou numa hora que elas nem esperavam mais. Então, é assim que acontece. É assim que as coisas vão se dar. Nós não sabemos. Então, se alguma coisa tem que ser feita, se alguma coisa tem que ser melhorada, se nós achamos que temos que mudar alguma coisa, tem que ser já. Não dá para ficar adiando.
exatamente por causa dessa realidade. Nós estamos diante de uma realidade inegável. Nós não conhecemos, Jesus era muito claro nisso, nós não sabemos a hora. Isso se nós tomarmos essa hora aqui como a hora da desencarnação. Mas também nós podemos pensar numa mudança maior, podemos pensar numa transição, podemos pensar, por exemplo, numa mudança de condição do próprio mundo que nós vivemos. E aí, essa transformação poderá nos surpreender de uma maneira indesejada. Quem tiver mérito poderá ser beneficiado, quem não tiver, não. O planeta vai mudar, vai passar para o mundo de regeneração, seja lá o que for. E aí, quem tiver preparado, ótimo. E quem não tiver, vai fazer o quê? Vai comprar azeite na última hora? Não vai. Então, é preciso a todo instante, como diz aqui para finalizar, o versículo 24 de Mateus, aqui no sermão profético, do capítulo 24. Versículo 22 do capítulo 24. Quando Jesus está falando com eles, ele fala uma coisa sobre a premência, que certamente todos eles entenderam. Ele diz assim, que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem em dia de sábado. Eles, com certeza, entenderam isso. Ali, naquela comunidade, naquela região do planeta Oriente Médio, o inverno é uma estação rigorosa. O inverno é rigoroso. E outra, naquele tempo, não se tinham meios de transporte fáceis como nós temos hoje. As pessoas viajavam de maneira muito mais difícil, a pé, sei lá, camelo, o que quer que seja. Então, o inverno era inegavelmente uma estação imprópria para se viajar. Então, se você tiver que viajar, viaje antes. E no sábado? No sábado, porque se você deixasse para aprovisionar, comprar coisas para a sua viagem no sábado, você não ia conseguir comprar nada, porque lá, no sábado, ninguém faz nada, é proibido. Se o sujeito andar mais que 3 quilômetros no sábado, ele já está transgredindo a lei de Moisés. Então, o que acontece? Não ia ter onde comprar. Então, a mensagem básica, é preciso fazer tudo de antemão. É preciso estar pronto, enquanto é tempo. É preciso aproveitar as horas que temos à nossa disposição, enquanto elas estão à nossa disposição. Porque nós não sabemos o dia nem a hora, como asseverou Jesus. Muito obrigado a todos, bom domingo.